Fala, fia, hoje tem bastidores quentes do Corinthians e o Cerito traz as atualizações para o jogo da Libertadores. Para falar das coisas do Corinthians, Corinthians pronto para pegar o Barcelona pela Libertadores da América. Agora é Libertadores. E o Santos vai ser o adversário do Timão na semifinal do Paulista. O debate da ESPN pegou fogo e ainda tem bomba. Informação sobre a insatisfação de Thales Magno no Timão. O jogador tá querendo sair do time. Então, já deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nada do Corinthians e bora acompanhar o vídeo. Na partida contra o Mirassol, eu quero trazer números do Memphis. O Memphis liderou, foi o grande destaque do Corinthians na vitória contra o Mirassol pelo placar de 2-0, né? Ele jogou os 90 minutos da partida de ontem, fez um gol e deu uma assistência, né? Ele marcou o segundo gol, o gol dele de cabeça, e cobrou o escanteio para o gol de cabeça do Romero. E segundo o SofaScore, que é um site especializado em estatísticas, ele criou uma grande chance e fez 4 passes decisivos. Liderando o quesito na partida. Ele ainda acertou 3 dos 4 cruzamentos que tentou e acertou as 3 finalizações que fez no gol, obrigando o goleiro do Mirassol, o Alex Muralha, a fazer 2 grandes defesas. Em 57 ações com a bola, o Memphis Depay teve taxa de precisão nos passes de 83%, já que concluiu 30 passes em um total de 36 tentados. E acertou 2 lançamentos dos 3 que buscou. Então, o Memphis Depay, de fato, foi o grande destaque do Corinthians contra o Mirassol. Detalhe que ele jogou numa posição diferente ontem, ele jogou mais pela esquerda, né? No esquema 4-3-3, ele jogou mais pela esquerda do que ele vem atuando normalmente no Corinthians. Ele joga como atacante ao lado do Yuri Alberto, mas ontem ele jogou mais pela esquerda. O Corinthians jogou com 3 atacantes, com o Romero, com o Yuri Alberto e com o Memphis. O Romero jogou mais pela direita, o Yuri Alberto como centroavante e o Memphis mais pela esquerda. Mesmo assim, o Memphis arrebentou com o jogo, foi o principal jogador da partida corintiana. Mas antes do Campeonato Paulista, o Corinthians tem o confronto importante quarta-feira pela Libertadores da América contra o Barcelona de Guayaquil. E eu quero falar um pouco do time de Guayaquil, que é o líder do campeonato equatoriano, com 100% de aproveitamento. Então, ao contrário da galinha morta que o Corinthians enfrentou na Venezuela, contra a Universidade Central da Venezuela, e mesmo assim teve muitas dificuldades para passar pela Universidade Central da Venezuela, agora o Corinthians vai enfrentar um adversário complicado. Porque o Barcelona de Guayaquil é o líder do campeonato equatoriano com 100% de aproveitamento até agora. São 3 partidas e 3 vitórias. Em 3 rodadas ele tem 3 vitórias, 100% de aproveitamento. E tem mais. No último final de semana, ele goleou o Libertad pelo placar de 4-1 fora de casa e botou uma formação repleta de reservas, poupando os titulares para enfrentar o Corinthians. Então botou os reservas no campeonato equatoriano porque vai jogar com o time força máxima contra o Corinthians. Agora, o time muitos desfalques. O atacante Christian Solano sofreu uma lesão no joelho direito, o lateral Castilho teve uma entorse no joelho esquerdo, o Jesus Trindade, o Xalá, o Rojas e o Caicedo também estão no departamento médico. Então, são muitos jogadores machucados que são desfalques da equipe do Barcelona de Guayaquil. Do lado do Corinthians, por enquanto, o Ranieri está no departamento médico, continua no departamento médico.
O Igor Coronado, não se sabe se será relacionado para esse jogo ou não. Não jogou a partida contra a equipe agora, a partida contra a equipe do Mirassol, porque também estava no departamento médico. O Garro ficou no banco de reservas, porque foi poupado fisicamente, mas a tendência é que o Garro comece entre os titulares, volte para o time titular. A tendência também é que a zaga seja mantida. O Félix Torres e o Gustavo Henrique, pelo menos a impressão é que ganharam a posição do André Ramalho e do João Pedro Choca, né? Existe uma disputa na defesa do Corinthians e tudo indica que eles ganharam a posição, pelo menos a princípio. O Angileri não poderá participar da Libertadores porque não está inscrito, só poderá participar a partir da fase de grupos. Nessa fase de pré-Libertadores, o Angileri não poderá participar. Então é isso. Nas demais posições, o Corinthians terá força máxima para esse compromisso contra o Barcelona de Guayaquil, lá em Guayaquil. A Libertadores é prioridade. O que esperar do Timão nesse jogo decisivo? Comenta aí, fiel. E falando em decisão, o Santos será o adversário do Corinthians na semifinal do Paulistão. Bora ver o debate da ESPN e ainda tem informação complementar com o Thales Magno, que pode estar querendo sair do Corinthians, a gente vai acompanhar também. Diferente, o Corinthians está mais ou menos na mesma batida do que estava, de repente pro Corinthians vai ser uma partida mais difícil do que na fase de classificação. Os dois com um pouco de problema na defesa, as duas equipes, tanto Corinthians como o Santos. Então, aliás, na classificação do Corinthians contra o Mirassol, 2 novos zagueiros, novos velhos zagueiros, Félix Torres e o Gustavo Henrique. Você acha que foi assim para dar uma segurada, poupar as energias dos titulares, Fábio, ou pode ser uma tendência? Eu acho que pode ter sido isso, poupar os titulares, mas se tem uma posição que ainda não está definida no time, são os zagueiros, né? Choca, que é o João Pedro, roubou a posição no começo da temporada. O Gustavo Henrique fez a estreia dele ontem na temporada, acabou muito bem a temporada ano passado também. E ele tem rodado, tem mexido, mas acho que ninguém ainda confirmou essa titularidade esse ano, então pode estar aberta assim, essa posição para Félix Torres e Gustavo Henrique mais para frente. O Corinthians também estava sofrendo muito gols de bola cruzada na área, né, Pli? Sim. E aí quando você olha para o Gustavo Henrique, você perde um pouco de velocidade, mas ganha muito nessa questão, né? O Corinthians tomou muitos gols, né, com os zagueiros com o pé no chão, né? Isso, assim, eu falo em particular porque me incomoda um pouco ver, não só Corinthians, mas qualquer zagueiro. Quando você vê o atacante subindo e o zagueiro parado com estacionado. O gol do Mirassol, mas estava impedido. E talvez a saída do Hugo. Hugo. É uma preocupação que o Ramon tem que ter, de corrigir posicionamento, tempo de bola, enfim, enfrentamento de zagueiro com atacante. Talvez até essa saída do Não Hugo não tem titular definido na zaga do Corinthians, não. do time venezuelano possa ser devida a essa insegurança que ele falou, já que estão com um pouco de insegurança, vou tentar resolver eu. E nessa saída aí acabou que também não resolveu e acabou ficando mal pra ele também, né? Que pegou tudo, hein? Vamos, diga-se de passagem. Mas é isso que eu tô falando, que aí quando o goleiro percebe que o zagueiro não tá contribuindo, ele arrisca um pouco mais. Ele sai um pouco mais da área, ele sai numa bola que não é dele. Então é isso, assim, é uma correção de treinamento, de posicionamento dos zagueiros. Porque esse lance do Hugo, ele chama muita atenção. Ele percebe que os caras não estão cortando a bola e ele arrisca um pouco mais a saída e acabou se complicando. Existe esse desequilíbrio, é natural. Ofensivamente já faz muitos jogos, acho que mais de 30 jogos seguidos que o Corinthians faz gol. E é natural esse cobertor curto, né? Você faz muitos gols, mas acaba tomando muito. Óbvio que a culpa não é sempre dos dois zagueiros, né? É uma mecânica toda, mas tem muitos erros individuais nesse meio do caminho também que tem prejudicado. Nesses 2 jogos, o Corinthians foi mais eficiente do que convincente, né? Sim. Principalmente no meio da semana na Libertadores. Foi e o grande problema foi não ter achado soluções durante o jogo, assim, sabe? A gente conversa muito em questão tática, se tem que jogar com 3 volantes, com 3 atacantes, mas quando a coisa não tá funcionando, não achar alternativa durante a partida, sabe? De uma movimentação um pouco mais diferente. Depende muito ainda dos jogadores da frente, de um Garro, se o Garro tá bem marcado, as coisas demoram a sair, achar soluções. O Memphis muito parado do lado esquerdo, quando ele tem um pouco mais
de liberdade, ele causa mais desconforto pro adversário, né? Então, nesse momento de dificuldade, assim, eu senti a equipe muito engessada, assim, faltou alternativa. Isso que me assustou um pouco, fugiu daquela mecânica que a coisa já estava no piloto automático, vinha funcionando muito bem, né? Quando precisou agora, o que não muda, o Romerinho sempre resolvendo. Sempre resolvendo. Ele sabe que ele é o artilheiro dali, da Neoquímica. Ele tinha feito 2 gols no final de semana contra o Guarani. E a primeira opção vinha sendo o Thales Magno, né? E quando o jogo tá enroscado no meio da semana, o Ramon coloca o Romero muito por saber da atmosfera do estádio, que realmente a torcida gosta dele, ele é iluminado lá em cima, ele tem. E essa é verdade, cara. O Romero dentro da arena funciona muito bem. Do lado do papai ontem, que entende a cobrança da torcida e tal, mas ele esperava, de repente, que a memória do torcedor fosse um pouco mais aguçada do que está se mostrando. A cobrança tem sido muito forte e o time teve uma reta final de temporada avassaladora, pro bem, e até agora perdeu um jogo na temporada de 25, né? Mas a produção... Mas é assim, né? Porra, a gente foi campeão mundial em 2012, 2013, os caras já estavam invadindo. O torcedor de bobo não tem nada, né? Ele viu aquele time lutando pra caramba, correndo pra caramba, porque tem qualidade. O torcedor olha e fala, bom, nosso time tem qualidade, mas o Corinthians, a torcida se movimenta de uma outra forma. Então, você tem qualidade e você corre pra caramba pra conseguir o resultado, enfim. E esses tempos, né? Desses tempos pra cá, o Corinthians está perdendo um pouco isso. O Corinthians está em muitos momentos achando que vai ganhar os jogos só na qualidade. Não está colocando a mesma intensidade, o mesmo volume de jogo. E aí a arquibancada se movimenta também. Quer dizer, a gente tem qualidade, mas não tem a mesma luta, o mesmo empenho. E aí, enfim, no Corinthians, o jogador vai ser cobrado. Mas teve um incidente com o Garro, a lesão dele, e o Memphis não volta igual terminou. Sim, cara. O Memphis está começando... A gente vê o Oscar. Oscar, agora que você vê ele começando a ser o Oscar que o São Paulo espera. O Memphis não volta igual, o Garro, os meninos vão muito bem na seleção lá, os do Corinthians, então voltam já e ocupam um espaço também, mas o Angileri acabou de chegar, o Matheus Bidu, bom jogador, mas ainda não tem a experiência. Você vê o Mateuzinho lá, você vê um pouco de afobamento ainda em momentos lá na defesa. Agora, o Memphis é o cara que, calma, vamos jogar. O Corinthians tem mostrado isso, uma paciência, porque sabe que ali, em qualquer momento, eles podem fazer o gol. A pressão não é só de jogar bem também, né? A pressão é que muito tempo o Corinthians não ganha nada, né? Há muito 2017, tempo. né? 2018. Então, um time como o Corinthians, dessa grandeza... Ontem estava, mas lembrando de você, Lu. Você não era de enfeitar, você botava pra dentro de qualquer maneira. Venha não fazer gol. Mas você fazia gols bonitos também. Ontem, o Yuri Alberto, Camilinha, já pode deixar na agulha aí. O Yuri Alberto teve a chance de fazer um gol simples. E fiquei com a impressão, você pode falar melhor do que eu, estava 1-0 o jogo. Ele quis dar uma enfeitada, fazer de letra. Essa é a minha impressão também. Quis fazer de letra. Tava 1-0. A sorte dele é que ele estava impedido. Será que ele não achou que já estava impedido? Deixa de ser amiguinho dele. Olha, ele bota a mão na cabeça, sabia nada. Olha lá. A mão na cabeça, olha lá. Ficou desesperado que ele não fez sabia, o gol. Não sabia. Amizade. Não, porque ele não certo, né? Se ele olhar pro Bandeira e se dá impedimento... já faz assim, já pelo menos dava um migué, né? Pelo menos ele dava um migué, né, Luiz? Falta um miguézinho depois que vai acontecer. Foi o sofrimento. Nessa aí eu não ia nem pensar, meu filho. Olha só, hoje o craque Neto deu uma informação, tá? Ó, o helicóptero do Neymar tá passando aqui. Hoje o craque Neto deu uma informação que o Thales Magno está insatisfeito no Corinthians e não quer mais ficar no Corinthians, tá? Eu fui atrás dessa informação. O Thales Magno é o jogador, é o segundo jogador com mais participações em gols do Corinthians, né, na temporada. Aliás, o artilheiro do time na temporada tem 5 gols, o Thales Magno, e tem 1 assistência, mas, né, segundo o craque Neto, ele não está satisfeito porque não tem sido utilizado. Vários, né, jogos aí o Emiliano e o Ramon preferem o Romero, sempre foi assim, né? Enfim, e o Romero tem resolvido, na verdade. Então o Thales Magno estaria chateado e não quer a renovação do empréstimo mais com o Corinthians, tá?
Eu não consegui confirmar a informação que ele não quer ficar. Eu consegui confirmar a informação que ele está chateado realmente por não ter muitas oportunidades, até porque, na visão dele, ele vem correspondendo dentro de campo, né? Inclusive com gols, foi assim no Campeonato Paulista, tem sido assim no Paulistão. Então a informação que eu tenho, tá? Não estou dizendo que não seja verdade, é o que eu consegui apurar, é que ele não pediu para não renovar, não quero mais, não vou renovar, mas que ele já externou ali para companheiros, inclusive a gente conversa com pessoas no elenco ali que passam para a gente, que ele realmente está insatisfeito e acha que deveria ter entrado em alguns jogos e não entrou, enfim, que não vai ficar, né, realmente satisfeito com uma situação dessa, tá? Agora o craque Neto já disse que ele não quer ficar no Corinthians, hein? Então é uma informação até mais forte, né, do que essa que eu confirmei. Vamos aguardar os próximos capítulos, né, dessa situação aí envolvendo o Thales Magno. Ele está insatisfeito, ele não concorda, né, pelo fato de não ter sido utilizado nos últimos jogos, só não confirmei que ele quer sair, pediu para sair. Mas eu não duvido de nada, jogador de futebol, né, quer jogar, enfim, vamos aguardar como é que vai ficar essa história. Comenta aqui embaixo se você acha que Thales Magno tem razão ou não. Dedo no like. Thales Magno estaria querendo sair do Timão? Será que faz sentido ou ele ainda pode render muito por aqui? Deixa o seu comentário aí, fiel. E agora para mim a análise sobre esses temas de estar passando para vocês. Bom, continuando aí. O Thales Magno, ele é um baita de um jogador. Eu até fico pensando bastante na questão dele de titular. Só que ele tá num momento do meio de campo e ataque do Corinthians, que desde o ano passado, desde aquelas 9 vitórias seguidas, formou muita coesão ali do time, né? Os caras se conhecem, se entendem bem, dá certo, Yuri Memphis dá certo, e o Thales Magno acabou virando aí aquele 12º jogador que eu considero muito importante, porque é difícil você ter um jogador no banco, ainda mais hoje em dia no futebol, que é escasso de bons jogadores, você ter um jogador no banco que pode entrar no jogo e mudar a partida, e o Thales Magno é um jogador desses. Eu tenho percebido nos últimos jogos que ele entrou um pouco mais apático, não sei se eu tô viajando aqui, vocês até deixam aí a opinião de vocês também sobre isso, se vocês também perceberam isso. Teve essa informação que veio primeiro do Neto, né? Aí um monte de gente tá repercutindo essa informação, é bem capaz da manhã a gente ainda falar mais um pouco desse assunto, mas já deixando aí a minha opinião já final sobre essa situação. Assim, eu queria muito que o Thales Magno fosse comprado pelo Corinthians, eu queria muito que a diretoria do Corinthians conseguisse abrir conversas com a patrocinadora, como fez na época do Hugo, para conseguir adquirir esse jogador em definitivo, porque eu acho um jogador diferente, acho um baita de um jogador, acho muito interessante essa questão dele ser um 12º jogador do Corinthians, que nem podia ser o Coronado, mas não é. O Thales Magno consegue exercer esse papel, e eu acho que seria de extrema importância ter esse jogador no elenco, não só para essa temporada, mas para as próximas também. Mas eu entendo também a parte do jogador, né? Se as informações aí forem se confirmando, o cara quer jogar, e até é bom, de certa forma, essa pressão para querer jogar. Ontem o Maicon falou um pouco disso na Zona Mista, não sei se vocês viram a entrevista dele na Zona Mista, eu tô até pensando em fazer um conteúdo sobre a Zona Mista hoje ainda, mas o Maicon estava falando na Zona Mista dessa competitividade, principalmente ali no meio de campo do Corinthians, né? O ataque também, você vê, eu vou até passar por uma matéria rapidinho aí do Pedro Raul, que estreou lá no Ceará, fez gol, deu assistência, camisa pesa, né, galera? E dessa dificuldade, né? O Maicon comentando dessa dificuldade que tá se encontrando para buscar uma titularidade no Corinthians, porque tá muito competitivo ali no meio de campo, é muito competitivo, tem bastante jogador. Você vê, já tem um tempo que a gente já não vê mais o Charles, ele acabou ficando para trás, porque Martinez jogando muito, não que o Charles fosse um baita de um jogador, tá? Só tô dando um exemplo aqui, porque o Charles entra na mesma questão do Maicon, que aí sim é um bom jogador, mas você tem Carrilho, você tem Martinez, que estão indo muito bem, você tem Bidon,
também, que vai bem. Você tem o Coronado ali correndo por fora, no meio de campo. Você tem o Ranieri, olha só, já estava até esquecendo do Ranieri. Se bobear, tem mais alguém, tá? Tem tanta gente no meio de campo do Corinthians, eu espero que eu não tenha esquecido ninguém. Enfim, e tá difícil de conseguir uma titularidade no Corinthians, porque os titulares estão mantendo ali o nível, né? O nível aumentou muito do elenco do Corinthians do meio do ano para cá. E essa situação do Thales Magno tá meio que envolvida com isso. Bom, compreensível. Galera, para não ficar muito extenso, passar aqui por 3 informações rapidinho, só citar para vocês, depois eu vou deixar a matéria para quem quiser ler e acompanhar essas situações. É o seguinte: Denner já vendido para o Chelsea, né? A gente trouxe informação sobre isso. Quem não assistiu o vídeo, dá uma acompanhada lá. O Denner, ele foi convocado, né, para a seleção sub-17. Ele tá sempre aí figurando nas convocações, né? É uma joia do Corinthians. E, enfim, agora chegou o Angileri, parece que vai tomar conta da posição, mas eu gostaria muito de poder ver o Denner antes de completar 18 anos e ir para o Chelsea jogando com a camisa do Corinthians, cria do Terrão aí, convocado para amarelinha. Também teve essa situação que até foi citado no vídeo, né? Cuidado com o Barcelona de Guayaquil, apesar que eu acho que assim não é um time para fazer frente com o Corinthians de hoje em dia, mas todo cuidado é pouco na Libertadores, é um campeonato chato nesse sentido. E para terminar, falando aqui, né, que eu já até citei aqui um pouquinho como que a camisa pesa, né? Camisa 9 do Ceará aí, ó, o nosso querido Pedro Raul, sorte para ele lá no Ceará, que continue tendo boa sorte por lá. Eu nunca sou de, sei lá, azarar jogador, mesmo que ele não tenha ido bem no Corinthians, e eu acho que a questão da camisa lá pesa e pesa muito. Tem vários exemplos aí que daria para citar. Hoje eu estava até vendo uma colocação do Vessone falando do Luan, né, comparando o Luan com o Romero, né. Tecnicamente o Luan que joga muito mais bola, mas o Romero ele veste a camisa, né, literalmente. Enfim, no Corinthians parece que não rolou mesmo pro Pedro Raul. Ele ainda tem contrato com o Corinthians, vamos ver o que vai acontecer. Mas aí, fato interessante, estreou, marcou gol e deu assistência. Esse é o Pedro Raul. Beleza, galera? Valeu. Então é isso, fiel. Falamos sobre a Libertadores, o clássico contra o Santos e a polêmica envolvendo o Thales Magno. O que vocês acham dessas histórias? Comentem aí. Já deixem o seu like, se inscrevam no canal, ative o sininho para ficar por dentro de tudo sobre o Corinthians. Até a próxima, valeu e vai Corinthians!